Grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Fute Vídeos do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Hoje em território vascaíno, episódio para lá de especial. Não deixe de compartilhar, de curtir, de seguir o canal, seguir nossas redes sociais, beleza? Valeu! Resenha 37. Rapaziada, olha as férias que a gente tá aqui hoje. Os caras estão em casa aqui no São Januário, restaurante do Almirante. Nelson e Vaguinho, simplesmente, tudo certo? Tudo tranquilo? Como é que tá? Firme e forte. Primeiro quem jogou bola, né? O craque é o craque aqui, né? É verdade. Você joga bola? Você joga bola? Engano muito mal e porcamente. Então, assim, Na pelada ali é uma vergonha. eu sou craque, mas a mídia esportiva não me viu jogar. Então, assim, quem realmente jogou bola aqui e jogou bem foi o Nelson. Pô, Nelson, que privilégio, cara. Pô, a honra é toda minha. Obrigado aí, tá perto do Vaguinho, que é um grande amigo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Estamos aqui, vamos contar nossas histórias. Vamos lá. Como diz Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro conta história. Vamos contar nossas histórias. Cara, tu começa simplesmente lá no Botafogo, né? E o Gerson tem um papel fundamental na... Gerson Canhotinha, é bom lembrar, né? É. Puxando você. Eu conheci a grande verdade, a história de fato é que eu conheci o Jefferson, eu era júnior. E o time tinha ido viajar, o time titular tinha ido dos juniores, tinha um problema pessoal com o treinador dos juniores, e aí a gente foi disputar a Copa, uma Copa aí, PG, um troço assim. E aí no primeiro jogo, aí ele chegou como auxiliar técnico, diretor técnico, lá em Marechal e tal, e a gente foi fazer o primeiro jogo aqui em São Cristóvão, na Figueira de Melo. Depois do primeiro jogo, ele me chamou e falou: por que você não está jogando? Começou a me fazer umas perguntas. Sei, cabeça treinador. Falou: não, você não pode ficar lá de fora. Aí, Otávio Pinto Guimarães, lembrei agora. E aí o campeonato foi transcorrendo, e aí de fato, assim, aí ele começou, no profissional, ele começou assim, porque ele disse: você vai jogar. Não foi ele, e logo depois ele saiu, mas assim, ele como jogador, ex-jogador e um brilhante jogador que foi... Não é um jogador qualquer. Entendeu? Não é um jogador qualquer. Então ele foi lá e deu a opinião dele. E aí assim... Já jogava de volante, não? Já jogava de volante. E aí era muito engraçado que até nos juniores ele fez o treinador passar por alguma vergonha. Um jogo lá contra o Flamengo em Marechal Hermes, e eu morava na concentração. E aí tava perdendo de 1-0, aí o treinador deu as instruções lá e a gente encostado lá sem jogar. Aí o cara perguntou: quer falar alguma coisa, Canhotinha? Aí ele falou: quero. Aquele jeitão dele: quero. Esqueça tudo que ele falou. Tudo tá errado. Esqueça tudo. Eu não sei porque aquele magrelinho ali tá lá de fora, que era eu. E aí todo mundo olhou assim, espantado no vestiário de Marechal Hermes. Aí ele falou: esquece tudo. Tudo que ele falou. E o treinador ficou olhando assim para ele e falou: eu não sei porque que o time tá assim, 400 mil toques para trás e não sei o quê. Aí todo mundo ficou olhando e falou: ele tem que jogar. E aí o treinador não colocou, aí 10 minutinhos depois ele me colocou como meia direita, e aí, graças a Deus, o time era Sávio, William, né? Gelson Baresi. E aí nós ganhamos de 2-1 e eu fiz o segundo gol. Dali para lá foi uma confusão e assim, graças a Deus deu certo, e aí ele começou a usar isso. Isso era que ano? Isso já foi em 91. 91 era junior. 91. Tu sobe o 92. Aí eu subo 92, né? Porque aí houve a troca, o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre. Sim. E o Carioca foi no segundo, cada Guerra do Golfo. E aí houve aquele desmantelamento do time, perdeu 9-2 brasileiro. Jogar naquele time, Botafogo só treinava. Cara, eram os dois melhores times do Campeonato Brasileiro, Vasco e Botafogo, daquele brasileiro de 92. De 92, né? Eram os melhores times. Não, o Botafogo era melhor. Não, acho que os dois times... Peça por peça. Mas assim, eu acho que eram os dois times, os melhores times ali do campeonato, Vasco e Botafogo. E acabou que deu outro, enfim. Mas eu lembro até de um jogo engraçado, tu lembra desse jogo, o quadrangular, que definia as vagas? O Vasco podia ter entregue um jogo. Era o tal da história de entregar o Flamengo passar. Jogo em São Januário, que aí o Flamengo não passaria, e o Vasco ganhou o jogo.
ganhou o jogo, o Flamengo ganhou outro jogo lá e ele acabou se classificando pra final pra jogar com o Botafogo. E aquele time era um time de... Ele é um timaço, né? Nossa, a gente só treinava com ele. Que bom que eu ainda tive a oportunidade de pegar essa excelente safra. O Botafogo era bom demais, bom demais. Isso segue nos anos seguintes, né? Vocês vão Comebol no outro ano, né? Nossa. A Comebol foi uma coisa assim, cara, inexplicável. Foi um momento certo para nos honrar. Porque o Botafogo a gente só treinava e era um time que não tinha dinheiro. Tava quebradaço, né? O seu Emílio já tinha saído e aí todo mundo não tinha dinheiro literalmente. A gente nem concentrava, cara. Rapaz. Marcava o encontro no Caio Martins. A gente não se concentrava, a gente não jantava, almoçava em casa. Tudo época... era assim. Aí chega o Carlos Alberto Torres. Quando chegou o Carlos Alberto Torres, que as coisas mudaram. Então, eu vi um doc, perdido aí na ESPN, alguma coisa da Comebol. Sim. Que era uma coisa improvável de vocês ganharem, que o time tava duro, que o seu Emil tinha saído, não era mais aquele time, espetacular de 92, e era uma conquista que ninguém acreditava, né? Foi um time, assim, que era garoto, e uma galera, tipo, entre aspas, renegado, que veio Eliel, Simval, né? Eliel, Simval. Com uma galera que veio o Heraldo. Que veio pra compor. Né? Suélio, isso. Assim, foi uma galera, a medida da competição, porque hoje é sul-americana, então hoje já tem tem uma notoriedade muito grande. Antigamente era Comebol e assim, ninguém dava jeito. E a gente foi entrando assim, literalmente, a cumprir tabela, porque era obrigado. A gente não conquistou, porque lá atrás conquistaram, e a gente foi entrando. E foi muito devagarzinho. Primeiro jogo, Bragantino, aquela coisinha assim, vamos jogar, vamos ali. Cara, e o Tosse foi chegando. Quando a gente ganhou do Atlético Mineiro por 3-0 no Caio Martins, aí todo mundo despertou e falou, calma aí, dá para chegar. E aí o Carlos Alberto Torres, assim, foi fundamental, né, cara? Ele sempre procurou colocar na nossa cabeça que o título, e é verdade, até hoje eu penso nele, ele falava, você não tem noção do que o título faz, você entra para a história do clube. Independente. É claro que muita gente fala, mas o campeonato carioca é assim, seja campeão para tu ver. Sai na foto. E pior ainda, perde. Não, eu não quero nem falar porque, ver, né? sim, mas eu estou dizendo da vitória do campeonato, que você entra pro pôster. Entra. Imortaliza. É verdade. Você vai passar nessa jornaleira, você vai ver lá a foto. É o campeonato carioca, é o campeonato da esquina, mas está na tua foto, campeão. Estamos falando para jovens, né? Falar o que é o jornaleiro, a banca de jornal, o jornal no dia seguinte. Aquele lugar que você compra cigarro e cerveja hoje em dia. O post. Eles não veem mais o Jornal dos Esportes, não tem mais o Rosinha. Meu irmão, dia seguinte de Chico, eu quase dormia na banca de jornal, amigo. Para chegar cedo, para comprar todos os jornais. Esgotar. Verdade. Você guardar o pôster, o cara ainda tem muita coisa guardada lá em casa. Então, assim, a gente foi de fase a fase e, assim, até hoje eu falo isso. O treinador, ele tem muita influência. Muito. Ele muda um jogo, ele muda uma cabeça, ele muda um cenário, ele muda um elenco. Treinador. Tem treinador que agrega e tem treinador que desagrega. Eu só tive treinador. Quais seriam os que mais foram positivos e algo contrário, digamos assim, na sua carreira? Cara, eu vou te falar. Todos eles, para mim, exceto um, que foi o Carlos Alberto Silva. Você teve umas confusões na época. Esse, que não sabia nada e achava que sabia e tinha pego a seleção brasileira. O pior foi que ele foi treinador da seleção brasileira, ele chegou aqui, meu irmão, coisa horrível, desagregador. De você estar conversando, ele chegava duvidando do que vocês estavam falando. E assim, era tão egocêntrico que você podia estar falando de qualquer coisa aleatoriamente. Ele falava, vocês estão falando de mim. Mas enfim, assim, teve que aberto. Então todos. Mas o mais marcante para mim, assim, Lopes, eu carrego o Lopes muito pelo compromisso. Pô, delegado, um abraço pro delegado. Delegado tá aí inteirão. Delegado sabe que é um noventinha. Deve estar beirando aí. 85, 86. Lopes. Pô, dá com um cara, gente boa demais, cara. Pô, e dá aquelas caminhadas no Leblon.
Isso. Outro dia eu passei, ele tava dando caminhada na Copacabana. Copacabana. Rapaz. Então, assim, ó, profissionalismo, pontualidade, ele sempre falava isso. Você quer ganhar, você quer ser vitorioso, seja pontual. Seja compromissado. E use aquela camisa verde. Que o Lopes sempre usava. Aquela calça caquezinha. Isso, e a camisa... Pra dentro, né? Porra, o Donizete me contou uma história uma vez, cara, que é sensacional, que ele tava bolado com o Lopes. O Nelson devia estar nessa... E aí o Donizete maluco falou assim, porra, tô puto com ele, porra, você que tá me sacando, você... Aí ele foi e avacalhou com a camisa verde do Lopes. Tipo, amassou a camisa toda, escondeu, jogou, cara. Eu falei, tu é maluco, Donizete? Aí depois que eu fiz a cagada, eu falei, cara, que merda que eu fiz. Caraca. Deixou no vespeiro, né? E, porra, porque o cara, meu irmão, era camisa, pô, Dona Elza devia preparar aquela camisa, deixar passadinha pra ele. Todos os jogos. Todos os jogos do caramba. Pô, e aí o Lopes depois falou, depois do jogo, ele ficava, quem fez? E ninguém falava. O Donizete ficou na dele e falou, ó, ficou escolhendo depois que eles descobriram. Aí o Lopes queria multar o Donizete, queria afastar, aí o Nico entrou na jogada e tal. Mas ele falou, tá bolado com ele. Eu falei, pô, vamos fazer uma coisa que vai irritar ele. Já sei a camisa. Pô. Só coisa de maluco, o jogador é muito maluco. Eu não sei se eles fazem essa festa, mas na minha época a gente se divertia demais. Era um mais maluco do que o outro. Mas tu não chegou a jogar com o Donizete no Botafogo não, né? Não, quando ele chegou do México, eu vim pra cá. Você era a troca lá do Leandro Ávila e tal. Isso. E foi você e Rogério? Não, Jefferson, lateral esquerdo. Isso, você e Falecido Jefferson. Isso. E era um time que vocês quase ganharam brasileiro em 9-4, né, cara? Já tinha o Túlio também. Já. O Túlio chegou em 9-4. O Túlio chegou em 9-4. Túlio chegou. Mauricinho. Mauricinho. O time era bom pra caramba. Pra caramba. O time era bom. Uma campanha ali que... A campanha excelente. E aí eu falei do treinador. Era o treinador Renato Trindade. O treinador Renato Trindade veio da categoria de base. Só que quando vai chegando, pode reparar, quando chega a uma reta, que é onde há a separação do homem e do menino, precisa de alguém que aí vem a história do treinador. Você vai jogando, aí o campeonato vai afunilando. Sim. Meu irmão, já não é mais a força física, já não é mais a qualidade técnica, aí é o treinador que conduz aqui, é o jogo do xadrez, é uma mexida na hora certa, é o que nós estávamos comentando aqui. Tem treinador que ele vai até bem, ele é bom de recuperar, ele é bom disso, mas na hora de mexer, ele mexe errado. E isso desmantela não só o time naquele jogo ali, mas ele carrega consigo a semana toda, porque ninguém é bobo. Então, assim, o Renato Trindade, nessa época de 94, não tinha experiência para saber mexer, para não sei o quê. O time era bom, porém precisava de um comandante, e ele não foi, entendeu? Cara, e ainda nessa época, teve um jogo lá completamente fora da casinha, que foi aquela goleada do Fluminense em cima de vocês. O que aconteceu ali? Botafogo um caos, né? Já viu aquilo que não dá para explicar? Não se explica o inexplicável. Não dá para entender. Foi o jogo do 7? 7-1. É. Mas não era o Deck, era o... O Dé, ele cai nesse jogo. Isso. Porque o Dé... Também quem não cairia depois do 7-1, né? Depois o Vasco mete 7 também no Botafogo. Não tem ele toma 2 pauladas dessas assim. É uma história que ele participa de 2. Participa de 2, exatamente. Eu acho que ele tava no Botafogo também. Mas aquele jogo foi em 94? Foi em 94. Se eu não me engano, se muito foi 3, mas foi naquela época ali. Porque é engraçado, assim, que o Nelson, assim, pô, ele vem de um... Que é curioso, né, na tua carreira. O Vasco vem tricampeão carioca, num time, bom. E aí o Botafogo vem num período ali não sei o quê. Aí quando ele troca, ele vai pro Vasco, o Vasco faz um time ruim e o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Eu vou te falar, em 95 ele não fez um time ruim. Teve muita vaidade, teve muito probleminha de ego. Valdir, que não se dava bem com o falecido Leonardo. Meu irmão... que chegou aquele time Leonardo, chegou o Juninho. Isso. Chegou o Juninho. O Juninho chegou uma semana primeiro do que eu, antes. Então teve muita briguinha, mas o time era bom pra caramba. O time era Ricardo Rocha, Cássio, Pimentel.
Germano, goleiro. Meio campo era eu, Juninho. A vez que a gente foi jogar o primeiro jogo na Vila, foi aquele 5x3. Isso, jogaço. Entendeu? Então, foi a estreia do brasileiro. Então o time era bom, o Leonardo jogava pra caramba. Eu não sei se você lembra, o Leonardo, os dois vieram do esporte, né? O Leonardo e o Juninho. A principal contratação era o Leonardo. Essas coisas acontecem pra caramba. Cara, o Juninho era meio assim. Veio ali no bolo. Contrapeso. Veio no bolo. Mas o cara que todo mundo apostava era o Leonardo. Uma dessa que eu lembro, mas faleceu, pra né? que era o Cristiano Ronaldo chegando no Manchester. Foi assim mesmo, ali no cantinho. Trouxeram o cara. Esse cara aí. E aí o Juninho vira o que virou. E o Leonardo não deu muito certo aqui. Graças a Deus, o Juninho começou a virar quando houve uma modificação muito grande, que foi a montagem de 97. Porque até então, todo mundo sofria. Sem pagamento, sem não sei o quê. A gente até, quando a gente se encontra com o Juninho, a gente ficava rindo e a gente sempre comentava assim, tu lembra que no aquecimento a gente era vaiado? Nossa. Então, vocês lembram que tinha aquela vala em São Januário? Não era assim, não. Tinha a grade, mas antes da grade tinha uma vala, aí tinha um espaçozinho ali atrás do campinho. A gente ficava ali, aí subia, porque era uma subida, e a gente ia treinando, quando a gente ia aquecendo, os caras começavam a... que não era um time que tinha encaixado. Aí veio chegando, né? Aí foi chegando... Chegou o Evaí, Mauro, mas até então não tinha dado liga, cara, mas foi muito engraçado porque foram poucas peças e que se encaixaram, cara. Sabe, o Evaí pro Edmundo tá em 96. Então, assim, foi uma junção que deu certo, deu certo. Meu irmão, e era tudo os caras experientes, faz uma diferença do caraca. O Evaí, o Edmundo chegava a brigar com o Lopes para não tirar o Evaí. Porque sobrecarregava o Edmundo. E o Evaí jogava assim, além de jogar muito tecnicamente, ele jogava sem bola. O Evaí tinha uma parada legal também, né? Que assim, eu acompanhei o final da carreira do Roberto. O Roberto é meu grande ídolo, assim, mas eu não cheguei a pegar, sou 7'3", assim, não consegui pegar isso muito na carreira. Eu começo a ir pro Maracanã com 8, mas você não tem 5, 6 anos, você não tem essa lembrança muito do... Não, primeiro, começa a surgir. Isso, a primeira lembrança que eu tenho de Vasco, assim, do jogo, foi o Vasco campeão carioca em 82, com o gol do Marquinho, tava nesse jogo na arquibancada. Seria o jogo da sua vida? Esse é o jogo da minha vida. Esse jogo, assim, o primeiro título que eu lembro do time. Do time do Vasco. 8-7. Isso, do 8-7. Esse time é meu time de botão. Acácio, Paulo Roberto, Donando, Fernando e Mazinho. Adorava. Eu não vi o Giovani, Fernando. Time ruim. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Dunga, Giovani, Tita, Mauricinho, Roberto e Romário. Mais ou menos, né? Time mais ou menos. Bem limitado, né? Porra, esse time era brincadeira, cara. Esse time era sacanagem. E aí eu lembro muito desse jogo, então eu peguei mais o final da carreira do Roberto. E o final da carreira do Roberto, o Roberto fez uma coisa que o Evaí fez, por exemplo, em 97. Sim. Que era, o Evaí jogava um pouquinho mais recuado, e quem jogava mais na frente mesmo era o Edmundo. Cara, e o que o Evaí consagrou o Edmundo também naquele campeonato é brincadeira. Então o Lopes tinha uma tática, 2-1, 1-0, aos 25 do segundo tempo, não tomava mais gol. Cara, e chegou uma pergunta aqui do nosso grande parceiro, Márcio Marques, vascaíno ilustre. Eu faço a menor ideia do que vai ser. Vamos ouvindo aqui. Fala, Nelson. Você chegou no Vasco em 1995, no ano do centenário do Flamengo. E o Vasco não vivia uma fase lá tão boa, entre uma safra e outra, vamos dizer assim. O Vasco tinha sido tricampeão carioca, passou ali 2 anos sem grandes resultados, e você viu surgir a geração, talvez uma das mais vencedoras da história do Vasco. Conta para nós aí como é que foi acompanhar essa trajetória, de ter visto o Vasco enfrentar uma situação ali do Flamengo com um grande time, montar aquele timaço que não ganhou nada, e você ver o Vasco chegar na condição tão exitosa e campeão como você participou. Até tinha a ver com o que a gente estava falando, né, cara? Essa transição aí, sem saber. Verdade. Cara, outro dia eu chutei num grupo aí que tem, é o grupo do Boteco do Amadeu. Amadeu, um abraço. Grande Amadeu. Luiz Gired. E aí eu fiz uma colocação, porque passou
nesses cortes, um senhor, 76 anos, na arquibancada, falando, pô, o Vasco está acabando comigo todo dia e tal. Poxa. Ele falando isso. Aí eu postei lá no grupo, porque eu achei que fosse ele. Aí o Mará, também o outro, Mará, um abraço, irmão, falou assim, o problema nosso é que a gente ficou mal acostumado por causa do Nelson e os demais. Então a gente chegou um período que o Vasco era, assim, o Vasco já, eu peguei uma época de boa, gente, que a gente resolvia quem ia jogar. Tipo assim, chegou no campo, a gente falava, ó, se prepara, ou quem estava jogando falava, ó, se prepara porque a gente vai sair do segundo tempo e tal. A gente vai ganhar um jogo de 3-0, 2-0. A química era tão boa, cara. 97 tinha um time excelente tecnicamente. 98 ele não era tão técnico, né? Porque mas cara, Muita força física, né? vou te falar. É porque trocou, assim, você tinha um ataque com o Edmundo e Evaí, que era muito técnico. Aí passou a ter um ataque com Donizete e Luizão, que, pô, são um ótimo jogador, mas um jogador de muita força, velho. E nisso, Vaguinho, a gente era uma união, cara. Era uma força que não vinha da técnica. A técnica, ela até ajudava, mas era uma união, cara, que a gente sabia, a gente podia estar jogando o campeonato direto até hoje com aquele time que não era um time tecnicamente bom, não era. Mas, meu irmão, não vencia, não ganhava. A gente tinha uma predisposição, haja vista que eu sempre falo isso. Isso ficou muito, para mim, ficou muito rotulado dentro de mim, eu me lembro como se fosse hoje, desde 1998. A gente estava mal no campeonato da Libertadores, a gente chegou para jogar aqui contra o Grêmio. E a gente não estava legal. Então, se a gente não ganhasse, a gente estaria fora. Se a gente empatasse, a gente Isso, porque o Vasco, a chave do Vasco era os dois times mexicanos, faz o Grêmio. o Chivas e o América, América e o Grêmio. E o Vasco, os primeiros 3 jogos, o Vasco não ganhou. Ele empatou Empatou um jogo lá no perdeu México. 2. Gente, No ano que o Vasco foi campeão. loucura, né? E nos 3 primeiros jogos, o Vasco, pô, com um timaço, o Vasco não conseguiu. Conseguiu um empate. Era aquele regulamento ainda de volta ou era outro? Não, então, Ida eram e volta. jogos... ida e volta. Aí o Vasco fez Deu 2 tempo pra jogos recuperar ele. pela viagem. Eu acho que devem ter feito isso. O Vasco jogou Não, os 2 primeiro jogos a lá gente no jogou. México. Não, a gente jogou o primeiro jogo fora, Grêmio, perdemos de 1-0. Isso. Fomos pro México, jogou os 2 jogos, 2 jogos, empatou um e empatou o jogo mais difícil, que era o jogo na altitude. E perdeu, e perdeu o outro. Quando a gente volta, tava todo mundo assim desconfiadaço, porque assim, tu olhava a tabela e falava, tô fora, né? Assim, quem olhasse. Mas, cara, eu me lembro quando fosse hoje, a gente chegou, o entorno, cara, só quem jogou assim, me perdoe, é emocionante, porque esse entorno aqui de São Januário tem uma energia. É uma mágica, né? Uma parada que é... Obrigado pela palavra. É isso. Tem uma mágica. Cara, você vê que outros caras que jogaram aqui falaram, rapaz, é favela, é não sei o quê, mas quando a gente está chegando, essa mágica, e aí a gente se lembra que essa mágica a gente não esperava, lotado. Aí a gente sobe para jogar. Quando a gente sobe, meu irmão, o doutor Eurico tinha mandado implodir esses fogos, aí a gente ficou mais de 25 minutos parado até a fumaça dissipar. E eu me lembro da palavra do Mauro até hoje. O Mauro reuniu assim e falou, não tem como. A gente não pode fazer diferente com essa torcida. Mano, de ponta a ponta. Vascaíno a rodo, a fumaça, uma energia, uma mágica. Aí 3-0 a gente não tinha como. E olha que o Grêmio não era um time ruim, não. Timaço, Não, o Vasco depois pega o Grêmio na próxima fase. Sim. Que o Vasco, Grêmio. O Grêmio depois, essa campanha do Vasco, depois o Vasco vai eliminando. Pô, elimina o Cruzeiro, que tinha sido campeão. Tinha sido campeão no anterior, né? Tá vendo na semifinal. Isso. Não, a semifinal é o River. Pega na quarta de final Isso. aqui. Elimina o Grêmio, que também Sim. tinha sido campeão 2 anos antes. Pega o River, que tinha sido campeão 1 ano antes, estava aí os 3 campeões. E aí o jogo, em tese, mais fácil, que pô, não pode ser mais fácil porque o time chegou à final. Foi o jogo do Barcelona. Barcelona, de nome pensando assim, mas não tem moleza. Mas era o time. Era o nosso time, assim. É. Quando já chegou à final, a gente
dentro da gente mesmo, no grupo, a gente já sabia que a gente ia ser campeão. Era muita coisa. Essa energia, que essa mágica. Aí você vê o testemunho de outros jogadores que vieram que falam, cara, não tem como você jogar no Vasco e sair do Vasco sem ser Vasco. O cara se torna vascaíno quando ele chega aqui. Essa energia nossa não tem em outro time. Cara, e acho que você é um exemplo de um cara, pô, estamos falando de... Você é um cara que tem a torcida do Vasco gosta muito de você, a torcida do Botafogo também reconhece. Gosta muito de você. É um cara muito querido por duas torcidas, né? Sim. De times aqui do Rio de Janeiro. Assim, o Vaguinho, Botafogo foi aquela ponto de partida, né? Aquela mulher que você se apaixona e tal, mas tem aquela que você ama. E eu sempre fui vascaíno. E o Botafogo foi assim, foi tudo, eu sempre me doei, sempre fiz tudo, assim, na minha pequenez, na minha limitação. Mas foi bom, foi muita experiência, viver lá em Marechal. Só eu sei que eu passei em Marechal. Só eu sei. Eu estou tentando lembrar o nome do coroinha que fazia a comida. Quantas perninhas de barata a gente olhou no arroz. Ou joga o arroz fora e fica com fome, eu tô comendo arroz com barata. Ou joga ali pro Finge que, ladinho. meu irmão, não tem aquele negócio que os olhos não vê, o coração não sente, o estômago não tá vendo. Joga o ingrediente ali, vai sair o jogo. Tanta coisa difícil em Marechal, até ver o Edmundo pelado, né? Porra. Essa é do Edmundo. Essa aí ele sabe essa situação do juvenil. Ele sabe que ele sabia que ele ia chamar a atenção, ele só não sabia a proporcionalidade. Porra, eu não sabia que você tava lá nesse período, cara. Não sabia disso. Eu era juvenil. Mas ele já era o polêmico. Quando ele chegou no profissional, para quem convivia, quem treinava, quem via, ele é mais velho que eu. Sou 7'2", ele é 7'1". Então isso faz a diferença quando você é pequeno, por causa da base da categoria. Faz a diferença. Mudei de falar. Mas já jogava pra cacete lá na base? Sempre foi. Era uma briga dele com o Djaí. Era uma briga dele. O Djaí chegava a matar ele de raiva que o Djaí não entrava na confusão. Ele queria um mano a mano, um X1 com o Djaí, ele vinha pedalando, ele dava muita caneta. Ele vinha pedalando, o Djaí virava as costas. Pô, pra quê? Edmundo xingava Djaí, você é um frouxo. Djaí, que o Djaí já era a pérola. E sempre foi. Ele jogou muito Djaí. A gente tinha um bom time. E era Djaí ou Edmundo. O Edmundo já sempre foi isso. É que eu fui pegando mais força, mais confiança, foi ganhando dinheiro. Mas chegou a época ele jogando no Palmeiras, em que a gente brigava muito, porque eu tinha que dar nele. Meu irmão, quanto mais você dava nele, mais instigava ele. Só que assim, todo mundo tinha que dar nele. Aí quando nessa discussão, boca a boca, ele falava assim... Tu vai continuar morando na Vila Kennedy, tu vai ficar pobre, tu vai continuar pobre, tu não sei o quê. Eu já tô milionário. Isso lá da Parmalat, lá né? Da Parmalat. Eu já tô milionário. Você vem, eu não vou discutir isso não, porque é favelado pelo lado da Vila Kennedy. Puta que cara. Pô, mas porque muita gente não, assim, essa história do andar pelado, muita gente acha que é uma lenda, que é que não existiu. Pô, tá maluco. Né? Então, isso era gostoso porque assim, era uma forma, aí cada um tem um jeito, né? Cada um pisava no pé, porque hoje não pode mais fazer isso. Eu lembro que intimidação o tempo todo. É porque ele contava essa história assim, ele falou, não, tava calor, não tinha, tava calor lá no... Marechal. Eu imagino a cena toda. Imagina se todo mundo tá calor, vou ficar pelado, vou tirar a roupa. Saúde de mundo, cara. Mas no coração, tem uma que ele vai lembrar do Santa Rita. E o Santa Rita, Edmundo? Mas calma aí, deixa eu mandar um abraço pro Edmundo. Pô, obrigado, Edmundo, por ter andado pelado lá no Botafogo. Mudou todo um curso de uma história. Mudou toda uma história, veio parar no Vasco. Pô, obrigado, Edmundo. Pô, foi muito bom ter andado pelado lá. Ele veio pro Vasco, já, depois, cara, assim... o último ano. O Edmundo faz um... Cara, eu tava nesse estádio. Eu e acho que 350 mil pessoas, todo mundo fala que tava, mas eu estava. Porque antigamente, jovens ligados, tinha a famosa preliminar, que você já conhecia muitos jogadores dos juniores, antigos juniores, sub-20. Hoje não tem mais? Hoje não tem. Tem assim, não tem mais o jogo antes do jogo. Não. É porque eles falam que é gramado, não sei o que. Não. Mas antes sempre tinha. O cara chegava mais cedo para ver a preliminar de juniores. Aí você conhece, cara, eu vi Valdir jogando na base,
Edmundo. Eles tinham um time em 92 muito bom. Uma galera que, pô, você chegava mais cedo, você via os caras, pô, falava, pô, esse maluco esse cara é bom, pô. Se destaca, ficava de olho, verdade. E o Edmundo faz um gol, eu acho que é contra o Botafogo, que ele vai driblando o time inteiro do Botafogo num jogo desse de juniores. Ele dribla todo mundo. Ele entra no segundo tempo. E aí todo mundo falou, cara, que moleque é esse, mano? Aí tu já ficava guardando esse nome. Aí acho que no ano seguinte ele já sobe. No ano seguinte, aí Deus já faz por causa desse time, por causa desse gol, porque ele entra no segundo tempo. E aí foi bonito por causa da... Antigamente fazia... Hoje faz bem menos, gente. A zaga saía, aí quando a zaga sai nele assim, ele dá o toque por cima, pula. Nossa. O lateral, o Eliomar, faz a cobertura. Só que o Eliomar, tinha que acontecer aquilo, cara. O Eliomar faz a cobertura, ganha a frente dele, só que o Eliomar não tem freio. Passou da bola. Todo mundo vê quando ele dá o toque, sai dos dois zagueiros, os zagueiros se batem, o Cláudio e o Sandro se batem, e aí ele vai assim, o Eliomar fecha, só que o Eliomar passa, e a bola fica. O Eliomar passa a bola e ele dá o toque. Muita força, aí sai o irmão do Célio Silva, né, que era Arilson. Aí o Arilson faz assim, ele dá o toquezinho. Aí ele já começa aí nisso aí, né? Que até os repórteres também chegavam cedo. Isso. Até hoje chegam, mas eles chegavam para poder ver o... Quer saber que tava ali na preliminar. Não, tinha um negócio ali tinha um jogo da preliminar, pô, passava muito mais rápido, ficava ali olhando e tal. E aí eu começo a fazer aquela coisa. Aí Bebeto tá meio que sozinho no time profissional do outro ano. Aí coloco ele. Pô, aí ferrou, meu. Vai jogar do lado do Bebeto, não tem como tu jogar mal? Não tem como. É impossível. Vai jogar do lado do William, tem como jogar mal? Não tem como. Isso. Bismarck, não tem como jogar mal do lado dos caras. Então ele encaixou e aí, graças a Deus, ele foi e é o que é hoje. Não, um absurdo. E agora nessa comparativa, Botafogo e Vasco, falando de dirigente, cara. Montenegro e Eurico, você tem 10 anos. Ah, você tá de brincadeira. Na boa, Marcelo, você quer perguntar isso? Do Montenegro e Eurico? O Montenegro nunca foi nem dirigente, cara. É um negócio... O Montenegro sempre foi um mentiroso, cara. Um enganador, assim, com toda... Me perdoa a franqueza. Mentiroso do bom sentido, porque assim, ele prometia e não cumpria. Né? Então não tinha esse grau de dificuldade. E a fama do Eurico é justamente o oposto, né? Pô, do doutor Eurico, meu irmão, assim, pelo menos comigo, muita gente fala, eu não posso, eu tenho minha personalidade, pelo contrário, comigo sempre foi sujeito homem. Tem aquela história do, você assina, ele mandou tomar naquele lugar na frente de todo mundo, você tá... que eu vinha do Botafogo, e o Botafogo a gente discutia literalmente com o Montenegro, porque ele prometia, todo mundo levantava a mão, e todo mundo, nós já estávamos cansados. Mas quando chega o doutor Eurico, ele começou a falar, não, porque assim, ele começou a fazer a planilha dele lá dos bichos, aí eu, o senhor assina, porque a gente fazia isso com o Montenegro. Para poder falar, entendeu? Assina. Quando eu fiz, o senhor assina, ele falou, rapaz, tu vai tomar naquele lugar, rapaz, tu não me conhece. A minha palavra vale mais do que todo mundo. E eu fiquei meio assim, falei, não vou mais discutir. Ele me deu a sugestão. O maluco tem medo do outro maluco. Eu fui maluco, só que tinha um outro maluco do outro lado. E aí todo mundo me olhou e eu falei, cara, o que eu vou falar com ele? Eu falei assim, e ele falou, rapaz, tu vai me conhecer. A minha palavra vale mais do que tudo aqui. Você tá maluco, rapaz? Você tá pensando que esse aqui é o Vasco? E não sei o quê. Então já inventa esse Emil aí. Tá falando do Emil, tá falando daquele time. Que pô, o Botafogo monta um time que era um time para ser campeão. Acaba que vai depois, mas assim, o Botafogo contrata uns 4 caras do Bangu. Chegou o Mauro Galvão, Marinho, Paulinho Criciúma. Eu não lembro se o Cláudio Aldão estava nesse bar. Não, tava Marinho, Cláudio Aldão, Mauro, Paulinho Criciúma. Tinha o Vitor. Você tá lembrando uma história do Vitor? Do Vitor. Aí o Cláudio, o Luiz Cláudio, mora de Jacarepaguá, não sei nem... Beiço. Aí Beiço tinha uma mania que o Beiço, para pegar o Beiço, corria pra caramba, corria muito. Aí a gente foi treinar no Atlântico Sul, porque o Botafogo treinava lá. E aí o falecido Valdir Espinosa segurava a bola assim, aí todo mundo treinando, tal, aí para poder... Ele trabalhava o ataque, mas para poder a defesa, aí ele jogava aquela bola aleatória e falava, vamos, mudou o jogo, mudou aí. Vinha toda a zaga, defendia o meio campo, né? Voltava junto com a zaga. Pô, ele pega o Vitor na lateral esquerda e tal. Aí ele pegava a bola e jogava no Luiz Cláudio. Por quê? Para o Luiz Cláudio puxar o contra-ataque, porque o Luiz Cláudio tinha mais velocidade. Mas... Pô, o Luiz Cláudio parava a bola, cara. Paf, dava o tapa
Até hoje a gente fala isso. Dava um tapa na linha de fundo para cruzar, o Vitor vinha e dava aquele carrinho, ele pá, cortava o Vitor. Aí tá, então, a primeira vez, da segunda vez, vai Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio pegou a bola, deu no fundo. Quando foi cruzar, o Vitor deu o carrinho, ele pá. Da terceira vez, se o Vitor estiver vendo isso, ele vai falar. Vitor parou, olhou pro Luiz Cláudio. Quando o Luiz Cláudio foi dar o tapa, o Vitor pisou nele. Paf! O Luiz Cláudio fez assim, mas ficou pesada. E naquela época que ela estarracha, o Vitor ficou assim, ó. Aí o Luiz Cláudio, puf, deu. O Vitor olhou pra ele, quando ele foi dar a passada, o Vitor pisou nele. Puf, no peito. Ele desmaiou. Aí hoje você vê essas coisas. Hoje... O Vitor tem um outro jogo marcante, Vasco Botafogo, pra mim, que é um jogo que o Mazinho faz. O Vasco ganha 4-2, eu acho, ou 4-1, não lembro agora. Mas o Mazinho faz 2 golaços bem parecidos, cortando pra dentro e batendo com a direita no ângulo. E é um jogo que é o famoso jogo da Sonja. Da gandolinha que sai aqui chorando, não sei o quê, que o Vitor sai expulso nesse jogo. Aí o Vitor sai fazendo gestos de roubo, caramba, eu tava nesse jogo também. Mazinho faz 2 golaços jogando pela esquerda, né? Mazinho jogava muito, Mazinho. Jogador. Mazinho jogava, né? Mazinho jogava de terno, de volante, de meio, de 8, de 10, de 15, de 17, de lateral esquerdo. Aí ele cortou os 2 pra dentro e bateu chapado assim, os 2 golaços. Pô, esse Mazinho jogava demais. Mas a gente tava falando do doutor Emil, conheceu a figura? Assim, eu tive pouco tempo. Era transição, né? Eu me lembro do jogo aqui, quando eu subi, e eu sou da família de 21 irmãos, né? Porra. Do mesmo pai, da mesma mãe. Tinha televisão em casa? Não, tinha não. Nem um radinho, não tinha nada, né? Radinho de pilha. Pra dar uma divertida. Uma distração ali, né? Pra ver uma novela. Totalmente. Pra ver um jornal, alguma coisa. Aí, aqui eu me lembro que foi assim que eu, ao time do Cid Montelô, aí a gente começou a treinar. Aí em 92 a gente foi viajar, o Renato Gaúcho tinha ido pro Cruzeiro. A história foi assim, na minha vida. Aí o Renato Gaúcho foi pro Cruzeiro e tinha aquele jogo de estreia. Aí o Renato Gaúcho, aquele bonitão, blá, 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 fez uma promoção lá que as mulheres não pagavam e tal. Foi a primeira viagem que eu fiz de avião para Minas. Eu entrei no primeiro tempo, com 10 minutos, o Pino se machucou, aí a gente volta, aí eu jogo contra o Americano, aí vou jogar contra o Flamengo aqui com esse time, Zinho, Júnior, Baiano, Gotardo, Charles Guerreiro, Marcelinho. Bom pra caramba. Marcelinho surgindo, né? Já tava surgindo, mas era o Paulo Nunes, Nélio, Gaúcho. Nélio era insuportável para marcar o Nélio. E aí vamos jogar aqui, a gente jogou de 1-0, gol do Marcelo Costa. Eu dei o passe, aí o Marcelo Costa corta o Gotardo e bate de canhota, a gente ganhou de 1-0. Aí minha família toda estava aqui, né? E eu falei, cara, como é que a gente vai voltar? Sabão português, a gente ia andando, atravessava para pegar o ônibus do 394 Vila Kennedy. Aí ele veio me parabenizar, veio aquele coroinha baixinho, e todo mundo já tinha um pavor dele, porque impunha, né? Ele vinha baixinho. Aquela presença ali. Ele, baixinho, apertou minha mão. Aí ele falou, como é que você vai embora? Eu falei, eu tô com a minha família aí. Aí ele, quantos tem? Eu falei, olha... Te dá um ônibus aí? Olha. Só pra família? Eu falei pra ele, seu Emil, deve ter aí umas 30 pessoas. E ele falou, ué, você trouxe Você mora onde? Eu falei, na Vila aqui. Ele falou, você trouxe esse lugar todo para cá? Eu falei, não, só de irmão são 20. Mas a mulher, o sobrinho, então ele olhou assim e falou, eu não acredito, teu pai era mais perigoso do que eu. E eu me lembro como fosse hoje, cara, ele puxou dinheiro pra caraca, ele puxou R$500. Ué, a passagem era R$2. Cara, a gente veio, quando eu vi aquele dinheiro, eu fiquei trêmulo. Ele falou, toma a passagem. Deitou a mão assim, levou, puxou um paco de dinheiro. Toma a passagem. Meus parabéns. E eu não tinha ainda assinado o contrato, não tinha nada. Mas ele foi muito importante, assim, a gente teve pouco tempo, aí ele vinha para contar as histórias. Falou, Nelson, você não acredita, mas eu era jogador de basquete. Aquele porte. Mas quem vai falar que ele tá mentindo? Não, esquece.
Guilherme é louco. Meu irmão, quase que eu falava pra ele, você parece com o Jordan. Pô, vou fazer o quê, Vaguinho? Ele falava, eu era um dos melhores jogadores de basquete. Pô, e tu sabe de uma história que o Emil tinha uma prótese. Sim. Enfim. Sim. Reza a lenda, né? Uma prótese Não, ele peniana. tinha, periana. E que parece que mostrava, assim, Caralho. Ele tinha esse orgulho. esse orgulho. Ele tinha esse orgulho, Tinha essa lenda do jogador do Botafogo e falava, pô, mostrar aqui. Aí, sei lá, como é que enchia, acho que era dar uma bombada. Ele tinha um negócio. Isso, tinha uma parada dessa aqui. Mas tu não chegou a ver isso, não, né? Ele Já basta falava ver de mundo pelado. Já bateu, né? Tá bom. Chega. Porra. E aí, eu não sei quem contou isso, cara. Um falou que ele chegava, não, aqui, e mostrava mesmo. Aqui, ó, funciona assim, tu aperta, não sei. Deve ser macho humor, mas antigamente essas coisas eram muito precárias, né? Só que tinha muito dinheiro. E no caso, Pô, pois é. Hoje em dia já é de imagina na época. Deixa eu falar, mas quem jogou com ele, esses caras mais antigos, pô, os caras deitaram mesmo. Porra, a galera que foi campeão em 89, depois de 21 anos, ele lá com o dinheiro dele, o que o pessoal deve ter ganho? Um negócio lá, todo mundo deve ter comprado um negócio de um apartamento ali só com bicho. Pra ter uma ideia, todos os jogadores chegavam e moravam na Barra num apartamento dele. E era separado. Não era 3 num apartamento. Cada um no seu apartamento. Eu vou te falar, eu acho que ele era aí depois tu vai ver nessa história toda. Eu acho que ele mais tinha apartamento na Barra era ele. Espero que a família pedia quando aquele que fez toda a história morre, os filhos não cuidam da mesma forma. Muitas vezes acontece isso. Não é isso? E aí eu vou te falar, acho que a metade da Barra era dele, porque todos os jogadores não moravam em flat, não. Rapaz, eu sou da época que a gente foi concentrar uma vez no Monza. Lembra do Monza ali na Belardo? Cara, eu gravei lá com o Gotardo e o Mauro Galvão justamente por ser nessa época. Meu Deus, mesmo, tudo era mato. Já nada no redor, era ali a Só era o Monza. Nada. Só tinha um hotel. Sim. E tinha devia ter o autódromo só. Não, o autódromo, mas cara, era muito mais distante, nada, mais nada. Fingia Tu ia pra lá literalmente pra ficar preso. Hoje, meu irmão, cheio de tudo. Eu passo ali, eu lembro, falo, caraca, já vim pra esse lugar aqui, só mato. Eu já contei isso algumas vezes, o falecido pai da minha esposa, era do ramo das apostas aí, tipo com o Emil, ele trabalhava nas apostas aí, trabalhava nesse ramo. E ele me contava depois, já no final da vida, assim, que, pô, todos eles compraram muitos terrenos na Barra. E quando ofereceram para ele falou, o que eu vou querer isso aí? Um negócio, um monte de mato aí e tal. E ele se arrependia de não ter comprado, porque era isso. Foi crescendo, era mais uma expansão da parada. Isso da Barra e depois para lá não é nada. Só tinha, pra ter ideia, só tinha um Monza. A gente se lembra muito assim. Cara, quando eu li, falei, caraca, um Monza. Aí hoje tu passa lá, o Monza cheio de coisas, Belardo Bueno. Um monte de prédio ali. Um monte. Arena, várias paradas, supermercado. E Vaguinho, cara, não posso deixar de falar contigo. Tu tem digitar uma porrada de coisa aí. Produtor, porra. Amigo, eu faço. Escolhendo o professor Raimundo, Cafezinho do Escobar, por aí vai, né? Não, só, bate o escanteio e vou pra área. Tipo de Dino, do filme dos Trapalhões. Bate o escanteio e vai lá agora. Cara, eu comecei trabalhando com esporte com rock bola, que é um programa que marcou. Justamente o que eu tive que falar contigo. Imagina essa porra hoje em dia, cara. A gente já estourando na época dos. Também. Sariel Gemar. Também. Cancelado em 5 minutos. Era espetacular lá em 2000 e pouco, eu assistia direto. Então, aí comecei a trabalhar com esporte, com rock bola. E aí no rock bola foram abrindo outras portas, assim, de esporte. Trabalhei no Sport TV durante muito tempo. Hoje faço o Cafezinho, faço as paródias musicais do Cafezinho do Escobar. E abriu outras portas diferentes de roteiro. Eu escrevi roteiro. Como eu já escrevia, fazia um programa que era bem humorado, tinha texto de humor, aí acabou que eu fui chamado para fazer outras coisas de humor. Fiz o Tá No Ar na Globo, fiz o Zorra para Escolhendo o Professor Raimundo. Hoje eu tô no Caldeirão com o Mion. Então, assim, eu faço muitas coisas de roteiro, acabou indo para um caminho um pouquinho diferente. Entendeu? Fiz um programa esse ano na Casé com o Adnet, fiz muitos projetos com o Adnet, sempre faço. Todos os projetos de esporte e humor, o Adnet tá envolvido, eu tô lá com ele. Tá lá junto lá. Lá com ele, Aí é Vasco Botafogo o tempo todo ali. Ele é botafoguense? Adnet, porra, muito botafoguense. Isso nada. Adnet cantou na final ele entra lá e canta. Da Libertadores, Pode se considerar pequeno. Eu acho que Djonga faz o show do Atlético e ele faz do... O Adnet é gênio.
bizarro. Dini canta, dança, sapateia, Sim. faz os cacetes, escreve bem, imita todo mundo. A imitação é com ele mesmo. É gênio, gênio. Então eu acabo fazendo essas paradas todas. Assim, eu sinto muita falta, às vezes, dessa resenha de rádio que eu fazia. Pô, era muito legal. Hoje seria diferente, evidentemente. Seria. Rádio também, ô galera de rádio também quer pagar mal pra cacete, então assim, não ajuda também, né? É assim, mas era uma parada Mas tu muito passou um legal. período aqui. Passei aqui na Vasco TV um tempo, fiz muita coisa aqui na Vasco TV também, legal, que era um pré e um pós-jogo. Cheguei a fazer alguns programas especiais, tinha um programa que a gente fazia de bares, que era mais ou menos isso, sentar, fazer uma resenha, trocar, comer, beber. Pô, vou te falar, Pô, eu acho que as rádios estão precisando disso, cara. Bar, acabei de falar aqui esse entorno, essa magia, e é a magia de todo o entorno dos gramados. Pô, tu encontra, tu bate um papo, tem gente inteligente pra caramba, tem gente burra pra caramba, eu tô falando no bom sentido. Tem gente que entende, então eu acho que tem gente que entende por entender, tem outros que acham que entende e não entende nada. Sempre uma surpresa, né? Pô, outro dia escutei o Zeca. O Zeca falou, pô, meu irmão, só quando o cara não me enche o saco, aí eu mas adoro sentar no bar, tomar uma cerveja, aí um conta uma história, outro conta outra. isso. E aí, do nada, assim, eu acho que essa não é minha área, é só meu achismo. Acho que falta ainda essa participação, porque o cara te escuta. Isso. E aí eu acho que é uma coisa meio que de boca a boca, né? Pô, tá vendo aqui, né? E aí o cara vai passando por... Pô, nós fizemos, Nelson, uns 3, não lembro exatamente quantos, mas eu fiz um no Bar do Momo, na Tijuca, muito legal. Bom demais. Eu, Bruno Mazeu, Ricardo Rocha e o Toninho, que era o dono do bar. Que era sempre assim, bares de vascaínos, de donos vascaínos. Fizemos lá, fizemos no Caxambi, Marcelão com a figuraça. Eu, Marcelão, Luizinho. Conheci Marcelão aqui. Pô, Marcelão é Cara. figuraça. É muito legal. Que é um cara que tem um bar no Caxambi chamado Caxambia. Porra, sensacional. É. Tu já sente a vibe do cara nesse nome aí. E comprou o bar bêbado. Não era um botequim, pé sujozinho. O português queria expulsar ele e os amigos do bar e falou, quanto que é isso aí? Aí o cara, X, ele fez o cheque, comprou. Aí ele contando essa história maravilhosa, que ele acorda no dia seguinte, ele acorda e fala assim, cara, a sensação que eu fiz alguma merda. E aí tinha comprado o bar do cara, usou o cheque. Pô, figuraça, Marcelo, tu conhecido, não conhece não? Não conheço não, Cara, infelizmente. é genial, é maravilhoso, cara. Aí, Aí, resenha em pessoa. Só se resume da ópera, tu já consegue imaginar. isso. Aí fizemos eu, Marcelo, Amigo da Luizinho e acho Valdir. E fiz um ali no Bar da Portuguesa, que é muito legal ali em Ramos. Tem até uma estátua do Pixinguinha na porta, que o Pixinguinha morou em Ramos ali, tá? Morou aí perto. Que é muito legal. Fizemos eu, Sorato e o Thelmo Fernandes, o ator, que é vascaíno pra caramba e tal. Cara, foi maravilhoso. E o Paulinho, dono do bar. Cara, aí assim, aí você comendo, bebendo e falando um monte de... Porque Vai longe, é como se você ligasse ao torcedor que não veio a São Januário em São Januário. Cara. Desse oportunidade, desse voz a ele. Os caras contando histórias, aí tu descobre histórias incríveis. O Thelmo tá em tudo que é filme no Brasil aí, sério, você acha o Thelmo Fernandes, amigo. Tudo que é. Tu tá vendo o filme, de repente, ih, caraca, o Thelmo de novo. Ih, caraca, o Thelmo de novo. Em tudo que é lugar. Fez Arcanjo Renegado, ele fez um papel pra mim que dele é marcante, assim, que ele fez da boate, da série da Boate Kiss, lá do incêndio. Sim. Ele é o cara que é o pai de uma das vítimas, que é o presidente da sociedade. Cara, ele é monstruoso de um ator. E aí tu vai descobrir essas histórias. Ele conta, tem uma foto do Roberto, que ganhou um prêmio, de fotografia, tu sabe qual é aquele no estádio da Portuguesa entrando, e um monte de mãozinhas assim na grade. Que é uma foto incrível do Roberto, linda. O Roberto entrando assim no estádio da ilha, aí tem aquela grade, tinha aquela grade assim, e um monte de mãozinhas assim tentando pegar ele. Essa foto ganhou prêmio pra caramba e tal. E aí ele diz que uma das mãozinhas era ele. Pequeno lá, ele morava na ilha. Aí ele falou, cara, eu fui nesse jogo, aí lembro de tentar tocar no Roberto assim, tal, não sei o quê. E tá ali, então era muito maneiro. Aqui na Vasco TV, cara, era diferente. Eu fazia o rockbola te dava uma liberdade de você sentar a bolacha quando tava ruim e tal. Quando você vem pra Vasco TV, você tem que entender que você tá na TV do clube. É outra coisa. É outra parada, é outra pegada. Não dá pra falar que fulano de tal é uma merda. Não, nem pensar. Pode falar que o cara se equivocou, não jogou bem, hoje não teve num dia muito bom. Infelizmente. Mas foi uma experiência legal também, foi muito bacana. Tem uma história dessa do entorno, Marcelo. O que eu tô nesse meu achismo? Então, isso aí até viralizou de um garoto que ele era fluminense, vendia bala para a mãe, para ajudar a mãe, que não sei o que e tal.
Aí ele chegou no Fluminense, naquela época, aí o Fluminense não deixou eles entrarem para vender as balas. E aí o cara falou, pô, tem um jogo, no outro dia, outra vez ele teve a oportunidade de vir aqui porque ele era preto, escuro, não sei como é que fala, afro. Hoje é cheio de palhaçada, mas vamos respeitar. E ele veio aqui para São Januário, e ele aponta o portão, que aí, vamos entrar. Aí alguém falou para ele, não, você não pode entrar. Aí ele falou, não, eu não posso entrar. Aí alguém falou para ele, pode, pô, isso aqui é o time do povo. Maneiro demais. Cara. Pega essa reportagem, alguém fez essa coisa assim, ó, na rua. Aí ele, mas muito feliz, ele falou, eu era menino, eu tinha uns 18 anos. Eu me lembro que eu e meu amigo, e ele era flamenguista. Aí a mulher falou, não, isso aqui é o time do povo. Ele entrou, viu essa magia. Hoje, ele falou, hoje eu sou Vasco, minhas filhas são Vasco, a minha esposa, a minha família toda é Vasco, eu amo esse, e que esse time é o time do povo. Eu vi essa entrevista. Isso é uma coisa que, inclusive, é uma coisa que o vascaíno, né, ele tem muito orgulho da história do São Januário, de como foi feito tudo isso. E tem que ter mesmo. E a gente, assim, uma coisa que eu sempre fico ali. A reforma é importante, fundamental, para poder dar um outro caminho também para o clube, para poder ter mais receita, ter mais espaço, tudo isso. Mas ela tem que ser feita com cuidado, para que o povo não seja afastado de São Januário. Não adianta eu reformar, botar um estádio para 50 mil pessoas que eu cobre muito caro que o povo não consiga vir aqui. Sim. Eu acho que quando você, por exemplo, vê um jogo do Flamengo, vê a arquibancada do Flamengo... Extremamente elitizado. Exatamente. É o que o vascaíno tem muito medo que isso aconteça aqui, que não pode acontecer. As pessoas do entorno de São Januário vivem ainda do Vasco. É um estacionamento, é uma cervejinha que o cara bota o isopor ali do lado de fora. Então, assim, que continue tendo essa vibe, que é você ajudar a comunidade da Barreira, tá aqui junto, e o clube continuar sendo. É lógico que você vai fazer um estádio maior, não sei o que você tem o ingresso lá mais caro lá para quem puder pagar, mas que tem uma boa parte do estádio com ingresso popular para que as pessoas possam, o povão mesmo, ir lá pagar e assistir o jogo. Fundamental. É lógico. E nós estávamos falando antes, tu queria dar um recado aí, agora vai que vai. Obrigado, Marcelo, por essa oportunidade. Quero falar diretamente com o Pedrinho, que é o presidente do Vasco. Da última vez que nós nos vimos, não ficou uma situação bem resolvida, forma de como você falou, mas eu entendo, quero dizer para você e que eu te perdoo, né? E quero te pedir perdão se eu falei alguma coisa que foi essa a sua acusação, a sua forma de falar. Me deu até um nome, eu vou dar o nome aqui. Você mandou eu procurar o Azul, porque ele tinha, e eu te pedi só porque é direito do ser humano, né? Você não pode julgar uma pessoa sem antes dar o direito da pessoa se defender. E eu queria que, de fato, isso tivesse acontecido. E aí o Emerson Rocha mandou para mim a live, que foi no Flávio Dias, mandou a live, mandou tudo, mandou os cortes, não teve nada, Pedro. Se alguém pegou com maldade, então, mas eu vi uma frase minha, uma palavra minha, que de repente soou mal, as pessoas mal intencionadas ou não estou aqui para julgar, não estou aqui para eu me retratar. E que eu disse, naquela época você não estava podendo entrar nos lugares, porque ainda tinha aquela briga da SAF, você ainda não tinha assumido de fato o Vasco. E eu falei, pô, só pode estar, então deve estar querendo ganhar like. Nisso, para os mal intencionados, isso valeu. Então eu te peço perdão por essa fala. E aí eu tentei falar com o Azul, que você mandou procurar, Pedro. Procurei o Azul diversas vezes. Com você, eu estou me retratando, mas com a outra pessoa, não, porque eu aprendi com a minha mãe que árvore que não dá fruto, a gente não joga pedra. Então, não quero nem fazer comentário a outra pessoa, mas eu quero falar diretamente para você. Me perdoa, Pedro, eu não falei com maldade, eu não fiz por maldade. Você veio de uma forma até que exageradamente, mas eu compreendo que você estava chateado. A gente sempre foi amigo. Eu não sei se você me tem mais como amigo, mas eu torço muito por você. Você é um amigo que o futebol me deu, embora a gente não conviva junto. Mas quem disse que isso é motivo para que as pessoas possam ser amigos? Então eu te peço, aproveitando essa oportunidade para dizer, me perdoa, meu amigo, porque eu já te perdoei e não foi bem isso. Se te passaram alguma outra coisa, não foi. Foi de uma live no Flávio Dias.
na Atenção vascaína. Atenção vascaína. E aí eu não sei qual é o problema, se tem ou não tem, eu não estou aqui para entrar em julgamento, eu estou aqui mais uma vez para eu me retratar. Me perdoa e espero que você... Porque você é um menino bom. Eu lembro quando você assumiu, ganhou a presidência, eu dei uma entrevista falando, Pedro, continua sendo quem você é. Porque eu sei que tem... É igual quando nós éramos jogadores. Tem sempre alguém querendo fantasiar, fazer algo para poder se prevalecer, mostrando que é amigo quando de fato não é amigo. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter jogado com você, de ter convivido com você, de ter te visitado quando você precisou do joelho, quando você operou o joelho. Eu fui um dos caras que fui lá primeiro. A gente bateu um papo maravilhoso. Você, inclusive, dessa última vez, você falou comigo que só estava me atendendo porque você me tinha como amigo. Obrigado pela consideração e eu te peço perdão, ok? Tubarão, isso mostra quem você é, né? Espetacular. Boa, Nelson. É isso, cara. Obrigado. É isso. Eu tive alguns problemas também aqui com a gestão, mas eu sei do caráter do Pedrão, que é um cara, pô, cara honestíssimo, um cara que tá fazendo o melhor pro Vasco, um cara que ama o Vasco. Verdade. Sabe? E eu não tenho dúvida disso, que é uma boa pessoa, um cara legal, tá fazendo um grande trabalho. E tem... a gente... Talvez ele não... Ou o grupo dele é o seguinte... Tem críticas e faz parte, cara. Você pode achar que uma coisa não tá certa ou não tá errada. Eu tenho certeza que o Pedrinho tá tentando fazer o que ele acha o melhor pro Vasco. Não tenho dúvida disso. É um cara que eu tenho como ídolo, cara. Tava aí na despedida dele, vi todos os títulos que ele tava lá. Então isso é muito legal, porque eu tenho certeza assim, se tem uma coisa que acho que de todo mundo que conhece é o caráter do Pedrinho. Legal. Pô, Legal. E a vontade de acertar, uma boca inteira no clube. É isso aí, porque às vezes, cara, todo mundo que tem aqui no Vasco, todo mundo que tá em qualquer clube, cara, pô, o cara quer acertar, cara. Tu acha que o cara quer... O cara largou um momento que ele era, pô, um dos melhores comentaristas do país, bem, tava empregado. Os jogadores eram o melhor. É, cara, o cara Sim, tinha era muito bem. Tava muito bem, pô, o cara sai e tu fala assim, porra, o cara sai de uma confortável pra vir aqui tomar pedrada, assim. Por quê? Porque o cara, pô, acredita nele e acredita que ele pode fazer melhor e pode fazer bem pelo Vasco. Inclusive, votei nele, acreditando muito nisso. Então, eu acho que às vezes as pessoas têm que entender que faz parte. Você tá num lugar que você vai receber flores e vai receber pedra também. Sim. Todo bom presidente de clube. É isso aí, e faz parte, ele tem que ouvir a crítica, entender e faz parte do jogo, entendeu? Assim como também quando tiver acertar, golaço, o palmas e reconhecer, é isso. Com certeza. E já pegando essa reta final, tem que encerrar nessa época que vocês viveram juntos, um como torcedor, outro como jogador. Pô, Que é dos auge do clube, né, cara, eu tenho uma foto, depois você coloca... Esse 97, 98 aí. Tu vai colocar aí, né? Eu tenho uma foto. Vamos nessa. Que é... Fui num evento, lá, acho que foi até uma Marcelinho que organizou, né? Aí a foto tava tava Acácio, Nelson, Bismarck, William, Luizinho, Ricardo Rocha, Que elenco, hein? Acácio e Vaguinho. Tirei todo mundo que não era. Eu falei, não, quero tirar uma foto só com o jogador. Não, sai. Aí tirei abraçado com todo mundo. Lógico. Aí eu falei, aí eu postei e falei, encontre o erro. Era só os caras e eu lá. Tu me joga assim que vai ter reação com certeza. Cara, eu fui, nessa época que eu tava na Vasco TV, eu fiz alguns jogos no time dos veteranos lá do Vasco, né? Do time Master, né? E aí o Fabrício Carvalho me chamou e tal, aí eu fui jogar alguns jogos, joguei uns 2 jogos. E aí foi engraçado que é o seguinte, aí tava lá, né? Todo mundo, pô, os caras... Tava lá também? Não, acho que... Não, no futebol não, tava no evento. Eu já ia pedir a avaliação dele. Do desempenho. Pô, sem avaliação, não vou avaliar É à toa que meu apelido é Zidane de uma. Aquela técnica, tal. Aí fui jogar, já achei injusto, porque botaram os primeiros dos caras que foram campeões, craques do time, me botaram no banco, achei uma avaliação equivocada. Não deveriam ter feito isso. O treinador quase caiu, ficou na corda bamba. Quase deu problema, mas tudo bem, fiquei lá no banco, tá ok. Fui jogar, né? Aí eu lembro quando acabou o jogo, aí veio a molecada tirar foto com todo mundo, né? Aí o cara encostou um moleque e falou assim, com a camisa pra autografar, ele, pô, você jogou no Vasco? Eu falei, pô, eu joguei com todos eles, cara, mas eu subi com eles na base, mas eu tive um problema no joelho, grave. E aí não pude acompanhar, tá? E acabei que eu tive que parar a carreira. Aí o cara tá assim aqui. É mole. Aí tava lá. Eu não vou perder meu tempo. Aí tava lá Sorato, William, Cássio, todo mundo autografou. Eu falei, fui lá e paguei lá, Pô. Sensacional. Pô, sem palavras, foi muito maneiro esse encontro. Pô, eu que te agradeço. Maguinho, obrigado. Pô, você, tá você Marcelo,
Privilégio. Marcelão, uma das sempre. paradas mais legais, assim, pô, eu dei uma olhada no teu conteúdo também, muito legal, de você ter essa resenha com os caras que, pô, você tava na arquibancada aplaudindo, cara. Isso é Isso é incrível. espetacular, cara. Quando esses caras, eu falo com o cara, pô, o Nelson fala aí, Vaguinho. Eu falo, caralho, Nelson me conhece. Daqui. O Roberto, cara, quando, assim, o Roberto é tipo uma entidade pra mim. Sim. Eu brinco que o maior ídolo que eu tenho no futebol é o Giovani. Aí o pessoal fala, Roberto, não, Roberto é outra parada, outro é negócio. Deus, é outra coisa e tal, tá em... Eu sei que... Outro patamar. E eu não conseguia chegar, toda vez que eu chegava pra falar com o Roberto falava, pô, e aí, Vaguinho? Eu me emocionava, eu tô falando, caraca, meu ídolo, cara. Me demais, conhece, né? fala comigo, cara, sabe? O cara sabe meu nome. Porra, Então, doideira. essa relação, assim, o Giovani, que, pô, graças a Deus se recuperou, tá se recuperando ainda, pô, teve mal de saúde. Um abraço, Reizinho. Pô, Reizinho. cara, maravilhoso, o Giovani. Isso. Aí quando o Giovani veio aqui na Baixa TV, eu tava aqui, cara, eu lembro que quando eu fui levar o Giovani pra social, o Giovani andando devagarzinho e tal, ele se recuperando, pô, eu ficava gritando, é o Giovani, porra! É o Giovani! E chorando, cara, porque assim, o cara que olhava assim, eu falava, caraca, eu queria usar a camisa 8. E será que ele jogava? Giovani, porra. Giovani jogava bola, né? Pô, tá maluco. Giovani fazia aquele lançamento de 40 metros, assim, como comendo um bolinho de bacalhau. Tomando aqui. Aí eles aqui, pá! Cara, jogava demais. Os caras jogavam muito, cara. O Nelson brinca assim, Nelson vem de uma geração de jogadores que hoje você olha assim, Nelson era um cara que se jogasse hoje, estava cotado para jogar a seleção brasileira, meu. Para ele jogar fora, ganhar um caminhão de dinheiro, entendeu? Todos esses caras, assim, que jogavam muita bola, cara. O Nelson jogava bola e de vez em quando dava umas porras, dava também. Não, uma chegada. Mas eu sou parte do pacote. mas eu sou volante também. E Luizinho, então, o grande sabe. Luizinho que tá ali, falou o seguinte, Vaguinho, volante que não dá uma porrada de vez em quando, o pessoal pede o respeito. Pede. Então tem de vez em quando tem que dar uma chegada. E olha que o Luizinho não tinha nem tamanho pra isso, mas batia. Batia. Na elegância. Mas Luizinho, Meu parceiro. Luizinho jogava bola Porra. também. Luizinho jogava bola também. Eu era juvenil, cara. O Luizinho também só foi. futebol. Tu pegou. Não, o Luizinho é um pouquinho mais Mas velho. não, o Botafogo, o Luizinho é mais velho. O Luizinho já estava no profissional em 89 e eu era juvenil. Mas eu olhava, eu joguei com o irmão dele, o Dudu. Mas, cara, fantástico, Luizinho. Luiz, um abraço. Estou até feliz que eu fiquei sabendo que ele está fazendo parte da comissão técnica. Isso. Meus parabéns, meu amigo. Você tem tudo para dar certo. Você é um cara demais. 10. O show de bola. E valeu, irmão. Quando Valeu. quiser, só chamar. Privilégio. Muito obrigado. Meu amigo. Show de bola. Muito maneiro. Show de bola. Até a próxima, pessoal. Valeu, hein?